Olá, boa tarde. Agora são 5h10. Nós começando o nosso programa desta tarde com algumas notícias bem alegres, outras não tão alegres assim. Mas enfim, eu quero já começar o programa lembrando de uma pessoa muito especial, de uma pessoa muito querida, que foi assim uma super companheira durante muitos anos, quando eu trabalhei não só na outra emissora lá na TV Guaíba, mas quando eu a conheci principalmente, e que ontem à noite nos deixou. Então ela já estava cansada, né? 92 anos, estava hospitalizada. Então os meus sentimentos, a minha saudade, e agora no momento é só a gente rezar, orar e pedir para que ela esteja num espaço, num lugar bem bonito de luz, que é a dona Lídia, a Lídia Soares, Lídia Elias Soares, mãe da Marley Soares, para quem conheceu, né, e muitas pessoas conheceram, os anos todos, eu acho que ela ficou lá na TV Guaíba, ela estava sempre junto, sempre ajudando, ia a banco, ia em cliente, vinha e voltava. Então, aos 92 anos ontem, então, ela acabou falecendo, ela estava em Santa Maria, hospitalizada, lá onde ela tem um dos filhos dela. Mas para quem não conhecia, Lídia, a dona Lídia, que foi 45 anos parteira, enfermeira em Pelotas, muitas crianças, muitos bebês nasceram nas mãos da parteira Lídia. Então a nossa homenagem, a minha especial, porque foi uma pessoa muito parceira, assim, e estava sempre disposta, mesmo já com idade. Às vezes eu dizia, dona Lídia, vamos ao supermercado, às vezes 11 horas da noite, vamos lá no Zafari comigo, né, que fecha meia-noite ali o da Ipiranga, ela já saía, eletrifaceira, vamos, e sempre disposta, ia a banco e descontava cheque de cliente, vinha. Então agora, finalmente, então ela descansou. E eu quero mandar, então, os meus sentimentos, o meu carinho. E quisera eu, ontem eu estava comentando, né, ela que é a avó do Glei Soares, eu quisera eu chegar aos 92 anos de idade. Fernanda Bastos é uma que conheceu a dona Lídia também, Dyson Portanova também, que são amigos já da antiga, né, de muitos anos, acompanharam e conheciam, né, a dona Lídia, a disposição, que era uma coisa que a gente não sabe de onde é que ela tirava tanta disposição, assim, né? Ela é muito especial e muito sensata, assim, ela tinha uma sabedoria de vida, era uma pessoa maravilhosa, assim, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo é um alívio pelo sofrimento que causa, né, a doença na pessoa e na família. E tem um detalhe, né, acho que é importante a gente... quem não conheceu, via ela com aquela energia, tu jamais dava a idade que ela tinha. Então a gente também tem esse detalhe que é importante que a gente externe, né, bote para fora as coisas, porque nos deixa um pouco mais de vida, mais juventude, e nunca vamos aparentar aquilo que realmente nós somos a idade. Porque a idade é meramente uma passagem de tempo, né? À medida em que nós nos fechamos mais, talvez nós envelhecemos mais. Então, ela era uma pessoa muito aberta, dialogava com as pessoas mais jovens, com tranquilidade, trocava ideias, tinha toda uma dinâmica de quem realmente queria compartilhar a vida. Isso é uma coisa que sempre me marcou na convivência com ela. Agora, uma coisa que também agora o contraponto disso, né? Ela era parteira, a pessoa que trazia a vida, né? E agora nos deixa, como a Cristina disse, com uma certa tranquilidade, porque passava por um momento um pouco mais delicado. Agora a delicadeza, né, desse momento vai passar para os seus familiares, né? Que é um outro detalhe que muitas vezes as pessoas também não estão preparadas, né, para conviver com esse momento. Então, assim, daqui um pouquinho será então a cerimônia do velório e tal, na cidade de Pelotas. E claro que a Marley era uma pessoa que convivia diretamente, era o braço direito e esquerdo da Marley Soares. Então até a gente pede para que não liguem agora nesse momento, espera um pouco, deixa para ligar depois. Eles estão a caminho, estão indo, então chegando provavelmente em Pelotas. E então é isso, gente, assim, mas é um exemplo de vida, né? 92 anos e sempre com aquela vibração e aquela alegria de viver. Olha, realmente um exemplo muito feliz para mim, muito na paz, e que ela esteja agora, tenho certeza que nesse momento ela já está descansando, ela já está ao lado do seu marido, que era uma pessoa que ela gostava muito, que ela era muito ligada, ela sempre pediu, então, que quando ela fosse partir, que estivesse ao lado dele. Então, como ele está sepultado lá em Pelotas, eles são, né, de Pelotas, a Marley Soares também eles estão se encaminhando para lá, tá bom? Então, essa
a nossa mensagem um pouco triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a vida é assim, né? Em 92 anos, hoje, tá dizendo, eu não sei nem se eu vou chegar aos 80, que dirá aos 92 anos com a alegria e a disposição da dona Lídia Elias Soares, que durante 45 anos trabalhou como enfermeira e parteira em Pelotas, tá bom? Então, paz e tranquilidade, Marley, para ti também, no teu coração, que eu sei que para ti vai ser muito difícil, né? Conviver nesse momento de perda, né? Mas a gente tem que ter... aproveitando a Fernanda aqui, né, que é uma pessoa que tem esse trato, né, nesse momento, qual é a maior dificuldade que se encontra para deixar assim os familiares mais tranquilos? Como é que a gente conta? Isso? Como é que a gente conta? Porque, por exemplo, os netos todos fazendo, a maioria fazendo vestibular. Hoje era o último dia da federal, né? Aí ontem de madrugada vem a notícia. Aí conta, não conta? Não conta, porque não, né? Agora não vai resolver, eles têm vestibular amanhã de manhã. Aí começa por onde? Olha, a Bisa está em coma. Como em coma se ela está bem? Não está, mas quer dizer... Eu, sinceramente, sabe que eu tenho já mais paciência, mais tato. Hoje eu fiquei assim, na hora do almoço, meio perdida, sabe? Que eu não sabia nem como falar. No fim, acabei não falando, porque agora eles estão até na festa das tintas, lá dos cursinhos, sei lá o que é. Porque é complicado, tem gente que é contra isso. Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, há 2 anos atrás, e eu não falei para minha filha, eu falei, olha, a tua avó já tinha falecido lá em Torres, olha... A tua avó não está bem, comecei assim, está em coma, em Torres, está sendo levada para Porto Alegre, ela estava na praia com a Dinda dela em Capão. Quer ir para Porto Alegre? Não, não quero, mãe, sabe? Respeitei, aí teve gente que não gostou. Não, porque ela tinha que saber para ir a minha mãe foi cremada, ela tinha que ir no crematório. Eu digo, não, a minha mãe nunca me levou quando eu era pequena. Por que eu vou fazer isso com a minha filha, sabe? Eu acho que a minha mãe não gostaria também de ver que a neta estivesse ali naquele momento, que é só uma passagem. Então é difícil lidar com as perdas em família nesse momento, não é, Fernanda Bastos? É importante tu tá falando que é a tradição familiar. Como é que a família, ela vê os eventos difíceis na vida? A morte, ela faz parte da vida, né? E a gente tem que aprender a lidar com ela, porque ela pode, inclusive, acontecer de modo repentino. Que foi no caso da minha mãe, né? Que tu acompanhou tudo. Então, assim, ó... A orientação é que porque assim, ó, quando tu fala para tua filha que ela tá mal, em coma, as crianças e os adolescentes, eles sabem que mal e coma vai morrer e que faz parte da vida morrer. É mais fácil para eles entendem mais do que a gente. Toda a dificuldade de a gente passar valores, regras, normas, né, para uma criança, para um adolescente, parte do próprio adulto. O adulto, que é uma pessoa que tem as suas dificuldades, muitas vezes não sabe lidar com essas questões, não consegue dar limites porque não recebeu limites ou recebeu limites demais. Um pai muito rígido, aí vai ter o filho, não vou ser igual. Então começa a querer, como a gente está vendo hoje, poupar as crianças dos eventos difíceis, trágicos e danosos. E com isso a gente está afastando a criança, o jovem, da realidade, que a realidade é difícil, ela é dura, tem sofrimento, tem dor, e a gente tem que aprender a fazer luto, a gente tem que aprender a ficar triste, porque só aí a gente lida, que sabe que morreu, mas que a religião nesse momento ajuda muito, mas a gente sabe que tem pessoas que estão vindo, que a gente pode contar com essas pessoas, né, nos reforçarmos no ambiente social e familiar, amigos e outros familiares, que aquela pessoa está num momento melhor, porque não está sofrendo, não está com a gente, porque daí a gente também lida com a questão do desapego, da dependência total, e agora como vai ser minha vida sem essa pessoa sábia, que era o meu braço direito? Não, a vida continua e a gente tem que saber lidar com ela, né? Senão a gente não vai superar os obstáculos, senão a gente vai cair numa depressão profunda que vai virar doença, não numa tristeza que faz parte nesse primeiro ano de perda, a pessoa ficar triste, enlutada. Isso é necessário para a gente angariar forças e tocar a vida, porque a dor, né, que é vivida, toda a dor emocional, ela é vivida neurologicamente, é o mesmo circuito semelhante, né, no cérebro da dor física. Então é aquela dor que a gente tem a noção assim, parece que eu vou morrer, né, Daiso? Não sei se alguém já perdeu. Fechar o peito, você pode estar sempre oprimido. E aquela tristeza, aquele desânimo que é muito semelhante também nas separações, nos divórcios,
que acontecem, que é a tua área do direito, não especificamente, mas que tu trabalha com isso, né? E por isso que o processo de separação, geralmente, por mais acordo que há entre as pessoas, é dolorido, porque é uma pessoa que se foi na tua vida. Perfeito. Né? Que tu não vai ter mais aquela convivência como antes. Isso dói. E isso dói fisicamente. As pessoas, muitas, negam isso e é muito pior negar, né? E a tendência hoje em dia é como a Cris falou, assim, né? Por isso cada família tem os seus ritos, as suas formas de celebrar todos os momentos, a sua cultura, né? Que atualmente a gente está vendo assim, vamos deixar, não vamos falar de problema, não vamos... Aí como é que a pessoa, eu pergunto para você, se tu não vai falar do problema, se tu não vai identificar, se tu não vai dizer que dói, que cair dói, mas tem que levantar, que perder no jogo não é bom, mas tu tem que seguir em frente, como é que tu vai fazer com essa criança, com esse jovem adulto, para ele tomar decisões na vida, para ele levar um não do chefe, um não da namorada ou do namorado. Enfrentar uma situação mais aguda, né? Num momento de estresse, ele não vai saber administrar esse estresse, né? Ele vai agudizar o quadro, né? E vai muitas vezes perder a racionalidade, agindo de uma forma passional, jogando talvez tudo para perda, né? Então, e essa perda, como eu acho que tu bem colocaste, ela acaba sendo introspectada, introjetada numa doença, né? Então, a gente vendo esse processo, tu falaste, essa questão do divórcio, que é uma situação muito delicada quando você sentimentalmente está envolvido, você está materialmente envolvido, porque há bens a partilhar, há uma situação, há filhos a serem coabitados, né? Então toda essa circunstância, ela, apesar de você não ter a dor da perda física, você tem toda essa dor psicológica que tem que ser tratada tanto do ponto de vista neural, né, psíquico, como também do ponto de vista social, porque há um reflexo externo para a sociedade, há uma dificuldade maior. Muitas vezes nós falávamos aqui, eu acho, semana passada, da convivência da mulher separada no meio social, como ela é tratada, como ela é vista, né, a relação, né, do filho, da mãe separada, que hoje já há uma coisa assim, mais comum, mas ainda parece que há uma certa distância da sociedade. A perda na morte, ela é diferente. E veja, né, nós estamos falando aqui da morte de alguém com 92 anos de idade. Às vezes nós enfrentamos o inverso, né, quando há a perda de um filho e a mãe tem que levar. Então, a dor desta mãe será N vezes maior, porque o ciclo se inverte. Então, todas as circunstâncias, né, tentando traçar um pouco com o direito, né, com essa relação social e psicológica que o direito envolve, não só na separação, mas como em todas as relações, né, porque as pessoas se angustiam, querem uma solução imediata e muitas vezes nós não temos. E a morte nos representa um pouco dessa solução imediata, né? A gente sabe que não poderá mais tê-la. Então você tem que sim administrar o seu pensamento, a sua psique, a sua lógica de vida para saber como conduzir os teus familiares, no caso da Cristina aqui, que conviveu muito com a dona Lígia, né? Como conviver com as pessoas, né? Para levantar elas e esse luto ser o mais breve possível. Não, e é complicado, assim, porque quando tu vai dar uma notícia para um adulto é uma coisa. Agora, tu dá uma notícia para as crianças ou para adolescentes que não esperam, porque quando a pessoa está doente ou está hospitalizada, os familiares já esperam. No caso da minha mãe também, eu falei com ela às 7h30 da noite, 9 horas, ela já tinha tido AVC hemorrágico. E a Fernanda acompanhou bem, porque a Fernanda foi uma das primeiras que eu liguei, porque eu estava em Torres até já às 11 da noite. Eu estava em Porto Alegre, já fui correndo para Torres e procurando o neuro e vendo se o neuro quem era e tal. E assim, foi uma coisa de repente. Agora, dona Lígia a minha mãe tinha 63 anos, a dona Lígia 92, já tem, quer dizer, um histórico, já tinha tido isquemia, já era uma coisa que se esperava, embora as crianças e adolescentes da família não estivessem acompanhando essa sequência. Tanto que quando eu falei hoje na mesa, olha, a Bisa está em coma no hospital. Como, tia, em coma? Mas como? Aí já começou. Eu digo, não, vê que não é em coma, mas aí o namorado da minha filha, mas ela está em coma ou está no hospital? Eu digo, não, ela está no hospital. Ela está no hospital, sabe? Porque aí eu tinha que vir para a TV, e aí eu ia ter que dar atenção, e eles já estavam tudo empolgados lá ir para a festa do tal de quem passou nas outras universidades. Eu digo, não vou misturar as coisas, falei bobagem numa hora que não deveria. Enfim, então aí tu fica assim, né? Como é que tu dá uma notícia? A mesma coisa com a Previdência, porque quem está pleiteando a sua aposentadoria, quem já está lá com seus 60 e poucos, 70 anos de idade, que já está, digamos, entre aspas, no fim do caminho quase, e que não vê uma luz no fim do túnel, doutor Dyson. Eu acho que assim, a gente já viu tantas pessoas morrerem de desgosto, de depressão,
de tristeza, por problemas financeiros. Ou da própria doença que a pessoa está e... Exatamente, associada a essa questão de não ter condições financeiras de se sustentar, de que trabalhou uma vida inteira e que chegou lá no final e que o que ganha de aposentadoria não consegue manter o mesmo nível social que mantinha antes. Ontem eu estava discutindo com um amigo que é médico, né, e ele fazendo uma análise, por exemplo, do sistema de saúde. Se o nosso sistema de saúde fosse relativamente organizado, né, hoje nós temos uma crise bastante demarcada em toda a estrutura na área de traumatologia, né? Então você tem o atendimento de emergência, por exemplo, né, fazendo esses exemplos, você traumatizou, você vai lá, teve um acidente de carro, você tem o atendimento de emergência. Para você marcar a segunda em relação com o SUS, você leva às vezes 6, 8, 10, 12 meses. Então aquele primeiro momento que houve o atendimento, o Estado estava presente. Depois ele não consegue dar o suporte e essa pessoa vai ficar com uma sequela, ele vai ficar torto, ele vai ter uma perna atrofiada, vai ter alguma situação que vai complicar ele, e isto, meio que comparando, não com a morte, né, mas comparando um pouco com essa perda que se tem, é a perda que você vai ter da capacidade de trabalho. E como isso interfere no sistema previdenciário brasileiro, porque hoje nós temos uma gama de benefícios gerados por incapacidade, tanto aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e auxílio doença, que representam um volume bastante elevado no sistema previdenciário. Então, se nós tivéssemos um tratamento contínuo, talvez esse trabalhador não chegasse ao ponto de gozar um benefício por incapacidade e pudesse o Estado, muitas vezes, ter um custo menor porque se tivesse uma saúde melhor organizada. Da mesma forma, né, a gente também não se organiza na nossa vida. Veja, eu vou tomar o exemplo da Cris, assim, que a Cris estava traçando um pouco do paralelo com como dialogar, né, com a família. Às vezes, a gente dialogar com a dor, né, mostrar que a dor está nascendo, né, que a avó está numa situação mais próxima do fim, às vezes é melhor deixar que esse adolescente sinta uma vez só, e não gradativamente, né? Então, como a Fernanda diz, cada ambiente familiar vai estabelecer uma nova conduta, né? Bom, depois a gente até pode seguir, voltar mais, inclusive, nesse assunto, mas a gente estava vendo aqui uma notícia que saiu bem no final do ano de dezembro, o Dr. Dyson Portanova, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre o que é, na verdade, esta manchete onde diz que o Brasil, que a distribuição de renda e inclusão coloca o Brasil em primeiro lugar em bem-estar. Está aqui essa notícia. Interessante, né? Ninguém falou sobre isso. A mídia, no seu todo, ninguém noticiou isso. Mas está aqui? É notícia e é fonte internacional. É uma pesquisa, aliás, é uma pesquisa internacional, não é nacional. Se fosse nacional, acho que de repente eles não chegariam nessa conclusão, será? Não sei. Vou questionar isso. Aí, o que acontece é o seguinte, é que nós estamos vivendo o quê? Nós vivemos nesses últimos 5, 10 anos crises em todos os lugares, né? Nós vimos a crise dos Estados Unidos, vimos a crise da Europa, vimos a crise na Ásia, estamos vendo a dilaceração gradativa na África, né, onde há um nível de miserabilidade muito alto, e essa pesquisa faz exatamente análise desta circunstância e da proposta e do projeto que se fez no Brasil, principalmente nos últimos 10, 15 anos, né, de adequação e inclusão social, inclusão das pessoas nos meios produtivos e a exclusão da miséria. Então, esses aspectos desta pesquisa, ela vai mostrar um detalhe que a gente só ouve desgraça na TV, né? Muitas vezes a gente só vê enchente, não sei o quê. Vai mostrar que o Brasil, hoje, ele está considerado como o país que melhor desenvolve esta condição, né, de dar essa relação de estabilidade às pessoas, e é analisado de uma forma que impôs 100% de melhoria nesses últimos anos. Ou seja, o país conseguiu atingir uma melhoria de vida das classes menos abastadas, né? Seja com o programa Fome Zero, seja com programas de agora estão sendo lançados pelo governo Dilma, seja pelo governo Fernando Henrique, que também trabalhou muito com a área social. Esse desenvolvimento fez com que o Brasil incluísse mais de 30 milhões de pessoas e o afastassem da miséria. Então essa pesquisa, essa análise que é feita, ela demonstra que o país está, apesar de não ter um desenvolvimento maior como se queria, o PIB está apontando para 1% e se queria ter 4, 5%. E apesar de tudo isso,
frente a todos os países comparados, inclusive os países mais desenvolvidos, alguns com crises gravíssimas, como é o caso da Grécia, da Espanha, de Portugal, onde estão sendo deflagradas greves gerais em todos os meios de produção, assim como também na Itália e a própria França, agora num conflito que tem, né, em função do Estado haver um enfrentamento religioso, principalmente com as religiões não ortodoxas, não católicas, né, não cristãs, e verificamos o quê? Que o país que melhor apresentou qualidade de vida e melhoria de condições para a população foi o Brasil. Né, diante de todo um quadro onde foi analisado 168 países, se não me engano. Então a gente quando ouve uma coisa dessas, quando eu conversei com a Cris, disse, olha, eu não tinha visto. Né? Aí eu fui buscar a fonte, aí vi que o trabalho está ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Eu até já compartilhei aqui no Facebook notícia para que as pessoas possam acompanhar também, muitos não devem ter visto, já está compartilhado aqui no meu Facebook, já eu passo para a página também do programa Informação. Mas será que é interessante noticiar coisas boas também? Até que ponto? Será que nós vamos ler? Hoje eu até fazendo um contraponto aqui com essa notícia, hoje quando eu peguei a 0 hora, umas 8 horas da manhã, 7h30, a notícia era o quê? Vai se diminuir a energia elétrica, mas vai aumentar a gasolina. Tu não pode dar só uma notícia boa, porque, você conseguir fazer a redução da tarifa de energia elétrica num país como o Brasil, que está em franco desenvolvimento, com, até certo ponto, problemas da distribuição de energia elétrica, que foi privatizado em boa parte dele. E aí você encontra uma forma de redução, né, de custos para o cidadão. Ao mesmo tempo você vai fazer uma notícia ruim, em tese, né, porque vai ter que levar a gasolina, que não foi elevada ainda, só que mostra que há uma disparidade entre a tarifa de 7% a 8% do valor. Então, a notícia boa, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem com uma ruim, né? Então, infelizmente, esse processo parece que é um processo meio de acuar o trabalhador, a sociedade, diante de algumas coisas que poderiam realmente melhorar e aprimorar a sociedade, e nós termos a crítica disso. Dificilmente a gente faz essa crítica, né? Porque a gente normalmente é bombardeado de notícias ruins, né? Que é o caso que aconteceu de novo no Rio de Janeiro, não estavam preparados para a chuva intensa, houve lá um desmoronamento, pessoas morrendo. Então essa notícia aparece. Agora não aparece muitas vezes o trabalho feito em outras regiões, em locais de risco que não estão acontecendo, né? Então esse comparativo não é feito. Eu acho que não aparece muito a comunidade se mobilizando e ajudando, também. Solidariedade. Então eu fico vendo assim que não é muito interessante para o sistema político que nós vivenciamos no Brasil. Eu acho que tu pode dar a Bolsa Família, ajudar aqui, ajudar ali, mas tu não pode ajudar tanto a pensar, porque no momento que tu começa a fazer com que as pessoas... Por isso que a educação, no meu ponto de vista, está do jeito que está. No momento que as pessoas menos favorecidas começam a ter um olhar crítico, elas vão começar também a se revoltar e querer... Mais, né? Não, exigir mais e se posicionar. Claro. E lá no SUS, assim, não, eu vou ser atendido e o médico não vai levantar a voz para mim, porque muitos levantam, e não vai me tratar mal, porque eu sou uma pessoa e estou doente, ou eu preciso ser assim, ó, eu estou pagando, né? Eu estou pagando no momento que essa pessoa contribui, né? Paga seus impostos, ela está pagando para que esse médico atenda ela bem, ela está pagando para a Defensoria Pública, né? Que ela tenha direito a ter advogado. Então, assim, essa conscientização que a população não tem. Mas na mesma... Dentro disso, é paradoxal, porque nas comunidades mais pobres, as pessoas se ajudam muito. Sim. Elas se ajudam e fazem com que o que o Estado não dá, né? E eu acho que também não deveria dar, mas pelo menos dá condições da pessoa chegar lá, eles se ajudam e se contribuem. Então, aí é uma faca de dois legumes, como a gente diz, né? Ao mesmo tempo que é bom dar notícia ruim, porque daí tu fica com medo, tu te apavora, e é a polícia que vai nos salvar, é o governo e é mentira, né? Ao mesmo tempo, eles estão lá se ajudando e fazendo tipo uma força, né? Uma força-tarefa contra a bandidagem, contra a pobreza. É que a imprensa, assim, a imprensa é uma coisa muito complicada, porque a gente tem, por exemplo, o rádio, da agilidade do rádio, da mobilidade do rádio. Nós temos a televisão, que aqui a gente está ao vivo agora, são 17 horas e 34 minutos. O doutor Darcio acabou de citar um jornal, que é um papel que foi impresso lá na madrugada. E eu já tenho uma notícia aqui atualizada, que está no site do UOL. O governo não confirma o aumento da gasolina, mas diz que defasagem é de 7%. Então, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Antônio Henrique Silveira, afirmou nesta quarta-feira,
dia 16, ou seja, hoje, que ainda não há uma decisão do governo sobre o aumento do preço da gasolina, mas confirmou que a defasagem no preço do produto é equivalente a 7%. Então, quer dizer, ontem circularam rumores de que a gasolina deve sofrer um aumento de 7%. Já na próxima semana, o preço do óleo diesel também pode subir entre 4% e 5%, o que seria o primeiro aumento nos postos em quase 10 anos. Que interessante, eu não sabia disso. E um outro detalhe, né, Cris? Imagina só, se você larga uma notícia dessas, né, o que acontece? Essa notícia é de hoje, só assim, é de hoje, dia 16, das 10 horas e 14 minutos. Se tu larga uma notícia dessas, se eu sou dono de posto de gasolina, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que me resguardar, porque se eu tiver com o tanque vazio, quando eu for comprar gasolina, eu já estou comprando a 7% mais alta, entendeu? Então você acaba gerando um efeito inverso e com isso há uma certa perversidade, porque você gera inflação nisso. Porque no momento que você aumentar a gasolina, aumentou o diesel, sem ele ter aumentado, você vai aumentar o custo do tomate, da cebola, do arroz, do feijão, né, porque da soja, porque tudo envolve esta máquina que nós temos, que é a energia, né, de combustíveis fósseis, e isso acaba meio que maculando, né, a nossa relação. Aí daqui a pouco todo aquele esforço para se manter uma estabilidade econômica acaba caindo por terra por uma notícia que muitas vezes não é tão condizente quanto, não estou dizendo que não vai aumentar, tudo até, né, mas tão condizente quanto o que realmente está sendo proposto pelo governo. Mas se omitiu que, né, ninguém fez o alarde quando a presidente Dilma disse que ia sim baixar o preço da energia elétrica. Óbvio, vai dizer assim, mas a que custo? Talvez seja custo de diminuição de mão de obra, portanto tirando trabalhadores da área de produção, na questão da energia elétrica, né, diminuindo o acesso de produção, não sei, mas há um motivo. E esse motivo que é positivo não foi desenvolvido. Como também pouco se falava do Luz para Todos, pegando até a própria elétrica que começa no governo Lula, né, desenvolvendo e dando acesso a energia barata para toda a população do Nordeste. Pessoas que não tinham, nem sabiam que existia uma geladeira, puderam ter acesso a uma geladeira. Então, são coisas que, como tu dizia, Fernanda, na questão do Estado estar presente, o Estado não tem que dar, mas ele tem que dar condições para que as pessoas cheguem a uma qualidade de vida melhor. E isso reflete a esta pesquisa que a gente estava citando agora há pouco, Cris. Por que o país melhorou tanto? Não é porque o país, o seu Lula foi lá e deu Bolsa Família. O Estado, como Estado, gerido, tanto na época de Fernando Henrique, Lula e agora Dilma, gerido de uma forma coletiva e socializando os meios de acesso à população, e aí a energia é um fator disso, o outro poderia ser a própria telecomunicações, ela começou a chegar a pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de coisa. Por isso que a qualidade de vida cresceu e as pessoas estão tendo uma melhor condição de acesso aos bens de consumo. Pois é, falando em bens de consumo, agora uma outra notícia que saiu agora a 1h da tarde, eu fui uma que eu tenho 2 operadoras, inclusive de telefonia móvel, eu uso 2, e justamente a que era para estar vivo estava morta hoje, né, porque eu fui para o centro hoje, até ia visitar lá o Dr. Dyson Portanova, que tem lá o escritório no centro, mas enfim, fui no médico no centro, e está aqui, ó, clientes da Vivo em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentam problemas para fazer ligações. Usuários da operadora Vivo relataram problemas em ligações desta quarta-feira, onde parte da rede ficou sem comunicação a partir das 12h15, ou seja, do 12h15, afetando os clientes da sua rede móvel. Foi exatamente o horário que eu queria me comunicar para dizer que eu estava indo, estava vindo, e estava no centro e tinha deixado o outro telefone que eu não sabia onde é que andava e no fim estava em casa e saí só com o morto. E aí no fim não consegui me comunicar. Eu digo, será que é meu celular? Ligava para os da Vivo, não dava, ligava para outras operadoras, não dava, muda o telefone. Então é brabo, né? Isso a gente paga na hora de cobrar, eles sabem cobrar, na hora de descontar eles não querem descontar, não querem saber se teve problema ou não, se tu estava chamando um táxi, se tu estava chamando alguém para te buscar, que tu não conseguiu contato. Ou tu estava fechando um grande negócio, um cliente teu que tu irias trazer para cá para o programa, por exemplo. A doutora Kátia, por exemplo, cardiologista, só tinha ela na minha... Aliás, eu estava com o único telefone. Tentei entrar em contato com ela, a doutora Kátia. A doutora Kátia Severo, cardiologista da quarta. Tentei entrar em contato com ela pelo meu celular, que anda mais morto do que vivo, né? Então, é isso aí. A gente tem que fazer o que pode. E, infelizmente, às vezes é uma operadora que pega, né, em vários locais, em várias regiões. Mas agora eu quero dizer para você o seguinte, tu que anda aí te incomodando, com dor de cabeça, sofre com dor de cabeça, sofre com dores abdominais,
e sofre também na hora de menstruar, antes da menstruação, naquele período chatinho, assim, da TPM, com irritabilidade, menopausa, calorões, tudo isso você sabe que pode tirar de letra fazendo tratamento com o Equality. O Equality é óleo de linhaça pura, é óleo de linhaça prensada a frio que mantém todos os nutrientes para você poder fazer o seu tratamento na sua casa. E aí o Equality é o seguinte, é aquela empresa que há mais de 15 anos está no mercado, que você já conhece, já confia. E a promoção é o seguinte, uma coisa, ontem me ligaram, mas depois que tu fizeste, que tu falou do Equality, eu fui procurar na farmácia tal, não encontrei. Não tem farmácias, só tem pelo telefone que está aí no vídeo, no 0800 601 7771. É só nesse telefone o Equality. O Equality é aquele antigo que tu já conhece, com a mesma qualidade. São as cápsulas douradas, as cápsulas de ouro, tá aqui, ó. Você toma 2 por dia, já é o suficiente. E aí você faz o seguinte, ó, para não esquecer, você carrega um na bolsa e o outro você deixa em casa. Aí estão alguns dos benefícios da linhaça, diminuindo muitos os sintomas que você pode ter, que as pessoas têm em geral de irritabilidade, de dores no corpo, depressão, dores de cabeça, como eu falei, dores nas articulações, né, dores nas juntas. Então o Equality está aí para você fazer este tratamento e ter mais qualidade de vida. A promoção é o seguinte, ó, que foi lançada ontem e ainda tem estas correntes aqui, que são gargantilhas na verdade, que tem, você pode escolher, quem ligar agora para lá, para as 20 primeiras tem uma mega promoção que é o seguinte, 50% de desconto, ou seja, vai pagar metade do valor do Equality normal, tá? E vai ainda poder escolher de presente ou uma gargantilha igual a minha, que eu estou usando, que é do São Jorge, ou então, além da gargantilha igual a essa de São Jorge, tem a gargantilha também com a medalha do Espírito Santo. Tá aqui, ó. Você escolhe ou a do São Jorge ou a do Espírito Santo na hora que você for fazer o seu pedido do Equality. É linda. Eu adorei. Eu gostei e fiquei com as duas, porque ele tem aquela promoção para você. Ficou bonito, não ficou, Dais? Muito gostou? Bonito. Ele dá bem delicado. É, delicado, ele dá assim um up, né, também, né? Eu achei bem bonito. Eu gostei mesmo, tanto que eu nem tirei a minha. Então você pode ligar agora e tem a promoção de hoje, que é isso, é 50% de desconto, entrega na porta de casa, não precisa nem sair da sua casa, teleentrega em todo o estado, aonde você estiver, em outros estados também, quem está na praia pede, eles entregam aí, não tem problema nenhum, só que aproveita a promoção. Só para os 20 primeiros tem 50% de desconto e mais a escolha da gargantilha, que pode ser com a medalha ou do Divino Espírito Santo, ou então com a medalha do São Jorge, tá? Você escolhe qual que você quer. E é claro que o melhor presente que você ganha é a sua saúde, sem dúvida alguma. Sem contraindicação e sem compromisso algum, tu pode ligar agora e obter maiores informações. Aproveita e liga 0800 cadê o ponto? Não tem ponto. O apresentador esqueceu. Não, aqui não tem bola nas costas. Aqui um joga, o outro, aqui um atira e o outro faz o gol. Tá aí, ó, viu? 0800 601 7771. Tá? Obrigada, meninos. Nós vamos agora a um breve intervalo, então, para você ir ligando lá pro Equality para não perder nada do programa de hoje. E já já a gente volta com o nosso bate informal de hoje. Agora são 17 horas e 43 minutos. E como sempre, o nosso programa de informação é ao vivo. Não sai daí, não troca de canal que a gente já volta. Veja hoje no Ubra Notícias. Tribunal de Justiça suspende liminar que determinava recall de veículos da Volkswagen. Termina nesta sexta-feira o prazo para retirada de outdoors em áreas irregulares na capital. Hemocentro do Estado está com baixo estoque de sangue. Os tipos O negativo e positivo são os mais necessários. Projeto de lei quer instalar um sistema de identificação biométrica nos estados em Porto Alegre. A proposta do vereador Alberto Koptik é para impedir a entrada de torcedores foragidos ou com histórico de violência. Os preparativos das escolas de samba da capital para o carnaval deste ano e a previsão do tempo. Eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce.
Tá aí, ó, voltamos ao vivo com a nossa informação desta quarta-feira, conversando aqui com o Dr. Dyson Portanova, que é advogado, especialista na área do direito previdenciário, e também conosco hoje Fernanda Almeida Bastos, doutora Fernanda, que é psicóloga, doutora em neurociências. Nós, semana passada, sabe que a gente começou a falar de um assunto sobre viver na mentira e como lidar com pessoas que vivem no mundo à parte. E no fim chegaram tantas perguntas por mensagens e eu fico até um pouco chateada porque a gente acaba deixando algumas perguntas pendentes, temas pendentes, porque aqui o programa é ao vivo, a gente tem um tema e a gente começa a falar de outro, surge outra coisa e quando vê a gente esquece ou não dá tempo de voltar naquilo que a gente tinha combinado. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que você pode entrar em contato conosco através do nosso Facebook. Tem o meu direto, que é o Cristina Mazei, que sou eu que respondo, sou eu que lido, sou eu que falo com você. Às vezes, alguns problemas imprevistos, eu fico algumas horas ou alguns momentos sem entrar. Mas, geralmente, eu entro todos os dias no Facebook, respondo a todos. Se eu não respondi ainda, foi em função dessas coisas aí que andaram acontecendo, eu não tive tempo realmente, nem no final de semana, nem ontem. E tem a página do programa Informação que você pode curtir também. Tem um telefone que eu até deixei ontem com a produção, que eu juro para vocês que eu não consegui decorar ainda, um celular, que se vocês estiverem aí na central, vocês podem colocar, se não tiver também não tem problema, porque é um telefone novo para deixar para o telespectador, que é o telefone da produção, é um telefone celular, que eu realmente não tenho, não lembro mesmo, tá? Se vocês tiverem aí, ok, podem colocar. Aí pode entrar em contato conosco. E, além disso, tem um e-mail aí, que é programa Informacão, né, ubratv@gmail.com. Quero dizer o quê? Vamos dar os parabéns ao nosso amigo que ontem fez aniversário e não nos convidou para a festa. O pessoal não vê o Face, depois diz que é culpa Pois minha. é, eu sei se isso é uma falta de respeito com quem não... Porque aí tu é obrigada a ver o Facebook, né? Tu é obrigada a ver. Mas tu tá sempre no Face. Aí eu liguei pra ele... No dia que ela não entra no Face... Face... Pois é, né, doutor Dyson? Tudo bem? Foi boa a festa? Ontem faltou a senhora. Eu digo, faltou aonde? No lugar tal. Eu digo, eu fui convidada? Sim, te mandei o convite. Quer dizer, nesta era de hoje moderna, se tu não olhares o Facebook... É que a Cris é uma mulher tão ocupada que o telefone está sempre, né, sempre tocando e ela não consegue. Você tem os meus 2 telefones, tá? Você não venha com desculpas, mas tá certo, eu sempre olho mesmo. E então eu quero dar os parabéns aqui, oficialmente, que tu tenhas muita paz, muita luz e muita harmonia. Muito obrigado. Uma pessoa muito especial, que sabe que tu és, né? Obrigado. Não só pelo caráter, pelo profissionalismo, mas principalmente pela pessoa, pelo homem Dyson Portanova, que eu admiro muito, por ser uma pessoa muito do bem. Ele tá fazendo de tudo para me encabular, né? Não tô falando o que eu sinto. Agora, se vai te encabular ou não, vai super, né? Assim, fala o que pensa. Não, tô falando a verdade, tô falando de coração. A gente tem falado muito com o coração, sabe? Eu não sei se isso é bom ou ruim, não descobri ainda. Eu também não. Às vezes o coração nos dá uma bola nas costas, assim, né? Quando a gente solta demais, né? Mas... não sei, o meu não deu bola nas costas nenhuma. Também não estou muito preocupada, eu acho. Mas, Cristina, tu sabe que estava lendo uns artigos científicos antes de vir para cá, que a tomada de decisão, a gente achava que se usava só a razão, mas muito da emoção. A emoção é a base, né, que se bem controlada, ela vai nos fazer pessoas mais civilizadas e mais equilibradas. Né? Então, quando a gente diz assim, controlar as emoções, é quando tu tá muito furiosa, muito irritada, realmente a gente contar até 1 milhão mulheres, 1 milhão, pra não brigar com seu marido, com seu parceiro, porque a gente fica realmente... Mas eu melhorei muito, né? Tu me conheceu há muitos anos, o Dyson também. E eu tô outra pessoa. Muito, não. Eu sou uma pessoa calma. Nem parece aquela que a gente conheceu antes. É verdade. Porque se não tem os transtornos, tu estava falando da questão da mentira, porque muitas vezes as pessoas se irritam e ficam brabas, retomando o tema da mentira, pelas mentiras, e eu acho que isso deve aparecer muito, né, Dyson, na questão das famílias, em separações, omissões de dinheiro ou mentiras, e eu vejo muito nos inventários, em morte, né, que dá aquelas brigas, aquelas disputas e aquelas... Tu acaba descobrindo coisa que a família nem imaginava. Exato, das mentiras, e como isso traz, por isso que a gente educa desde pequenininho, porque a mentira, ela induz
a pessoa ao erro. Induz não só quem está mentindo, mas a outra pessoa que recebe a mentira, porque ela não tem a condição de ver os fatos, como as ações como elas realmente acontecem, e induz até tomar uma atitude, né, contra a pessoa mentindo, né, porque às vezes tu mente, uma criança mente porque quer o prazer ou quer fazer a coisa, né, que não é permitida. Então a mentira tem várias questões, desde uma criança pequena que está crescendo e ela necessita ter uma racionalidade no pensamento, então aquilo que a gente não sabe a gente acaba inventando historinhas, e na criança é muito comum, e às vezes ela não mente porque ela quer prejudicar ou tem uma intenção negativa, ela mente porque ela quer preencher aquele espaço vazio que ela não está conhecendo, que ela não tem essa experiência do mundo. Depois ela mente porque quer realmente ter um prazer, né? E realmente os adultos mentem também para evitar o dano ou a penalidade, né? Ou mentem porque são doentes e vivem no mundo da fantasia. Isso é um transtorno. E essas pessoas que... Olha só, tem uma pergunta em box aqui de um telespectador. Ele diz que trabalha numa multinacional, numa empresa, diz que chegou há pouco em casa e está acompanhando pela primeira vez o programa. Obrigada pela audiência. Ele diz o seguinte, ó, que ele tem um colega de trabalho que é no mesmo nível que ele, não é em nível superior nem inferior. Mas ele disse que ultimamente, nos últimos meses, ele nota que este colega mente muito. Ele mente tanto que ele vive num mundo à parte. Inclusive, ele está sendo isolado na empresa por essas questões de mentiras. E ele pergunta para ti, Fernanda, o que fazer neste caso? Como lidar com o colega que vive neste mundo de mentiras, já que, inclusive, já foi encaminhado para o departamento de psicologia desta empresa? A mentira, a gente... E é uma coisa até comum, eu acho, né? Porque, não sei, empresa multinacional é uma empresa grande, lida com várias pessoas, né? Mas, assim, ó, a mentira sempre tem que ser confrontada. Inclusive, por exemplo, ele é um psicótico, vai surtar. Mesmo assim, a gente traz para a realidade. A realidade, ela é muito mais segura que o mundo da fantasia, porque no mundo da fantasia tudo é permitido e tudo é possível. Inclusive, a tua raiva, ela é tamanha que ela se transforma em ódio e aquilo pode vir a matar alguém. Então, tu tem que sempre trazer e confrontar. Essa pessoa, óbvio que vai negar. Se nega tanto, é realmente um transtorno de tratamento e precisa realmente, aí o chefe, a chefia, conduzir para um tratamento e ser acompanhado. Mas se a pessoa não quer? Tem muitas que perdem o emprego, inclusive, porque se negam a ser tratadas, né? Porque se negam que estão doentes, né? Sim, exato. Até porque aí a gente diz que é um transtorno de personalidade, a pessoa que não tem crítica e que continua nesse mundo, né? Ela não se adapta ao mundo, ela quer que o mundo se adapte a ela. Mas sempre, gente, confrontar e sempre trazer para esse mundo real e fazer com que a gente faça questionamento para essa pessoa. Então, se me falasse que Joãozinho foi no banheiro, estava lá com dor de barriga e não quis trabalhar. Então, como é que tu viu isso? Que horas ele entrou no banheiro? Quanto tempo? Tu contou quantas horas? A gente faz um inquérito para a pessoa, ela vai caindo na sua própria mentira. E se ela não é um psicopata ou uma pessoa com transtorno, ela vai acabar ficando envergonhada. E se ela é um psicopata e continua acreditando naquilo ali, vai até o fim. Aí como é que faz a doutora Fernanda Bastos, que é psicóloga, doutora em neurociências, faz um acompanhamento mais com terapia? Como é que se ajuda uma pessoa que às vezes está próxima, que tu vê que está doente, que está perdendo as coisas e que está precisando de ajuda, mas que não quer ser ajudado? É tratamento. Aí tem que ter paciência, né? Eu imagino transpor isso para o relacionamento. Por exemplo, tu estava falando que hoje tu falas mais com o coração, né? Mas com o coração controlado. Não, mas aí o que a Fernanda falou? Você vai falar com o coração... É um coração racional. Claro. Você conseguiu equilibrar isso, né? Você conseguiu, a sua maturidade levou a isso. Aí imagina um relacionamento onde alguém, né, nesse relacionamento, uma das partes, omite algumas coisas, né, para não dizer que se minta, né, mas que vai omitindo o diálogo, vai fechando as portas e isso acaba criando um óbice, por exemplo, dizer, a tua linguagem é uma, a minha é outra, mas tu não me falou nada da tua linguagem, como é que eu vou entender, né? Exatamente. Então isso também é um transtorno da mentira, né?
que é o cinismo, né, que vai se estabelecer como Você desculpa para terminar o relacionamento. Isso tem outro nome, doutor Dyson. Não, tem gente que usa isso. Bom, não, tudo bem. Tu fala uma língua, eu falo outra, não dá mais certo e a gente já se entendendo. Nós estamos falando do transtorno, né? Dessa figura, porque tem um exemplo do que nos questionou aqui, ele está vendo uma realidade concreta, né? Sim, então, imaginando uma realidade concreta, num trabalho, às vezes você também não fala as coisas que tem que dizer, né? Que deveriam ser estratégicas até para você continuar o seu trabalho. Levando isso para o relacionamento, o que vai a tendência? É que essa ausência de diálogo separe, né? Então, o que você estereotipa aqui? Cinismo, né? Então, você está vivendo uma falsa realidade, né? E no teu inconsciente você está trabalhando assim, mas o meu diálogo era outro, tu é que não ouviste. Então isso também é muito, muito frequente nos relacionamentos. Mas acho que vem arrogância e prepotência junto, Pode ser. E te digo mais, isto é causa de muitas separações. Exato. Né? Então, eu estou te pegando esse elemento, que isso vai gerar um consequente social, familiar, muitas vezes, não só para o casal, para os filhos também. Porque os filhos acabam adaptando a metodologia, né? Ele assimila, porque a criança, o adolescente, ele tem uma capacidade de assimilação no seu meio muito mais forte. Então, quando a Cris, que é mais madura, que consegue trabalhar o racional e o passional, né, e essa relação mais afetiva, a Cris tem a maturidade. Agora, uma criança que está vendo isso em casa, ela acaba reproduzindo a mesma atitude do pai e da mãe. Excelente. E aí, para a sociedade, ela acaba sendo esse elemento cínico e mentindo de uma outra forma. Mentirosa, e uma criança mentirosa e manipuladora e altamente insegura, porque aí ela manipula pai e mãe. Claro. E os seus medos ela não controla e não vai ter ninguém para ajudá-la, porque na mente dela, ela é tudo e ela é a prepotente. Porque o pai e a mãe também foram. Exato, tu entende? Entendeu? Mas essa criança vai se tornar o adulto que muitos que a gente conhece hoje, que são os que... Vão reproduzir exatamente esse conflito. Tu acaba vivendo uma relação sem coração, entendeu? Tu vive um cinismo dessa relação. Aí chega um momento assim, isso aqui não me interessa mais. Só um pouquinho, doutor Dyson, por exemplo, a gente que tem, por exemplo, um outro tipo de relacionamento, de ver a vida ou de manter uma relação, jamais vai conseguir manter um relacionamento com uma pessoa que seja dessa forma. Não sei. As pessoas têm uma capacidade, a mente das pessoas. Dependendo do mentiroso, consegue. Um psicopata consegue enganar. Inteligente engana muita gente e causa danos seríssimos. E muitas vezes ele traz uma carga lá da infância dele, de outras violações, né, que se tem, que isso não nasce, ela não traz para fora. O ser humano não traz para fora isso. Então, essa pessoa, ela vai, no momento que ela começa a projetar esse cinismo, ela acaba gerando toda a reprodução originária, né, lá da infância, da adolescente, e jogando para o relacionamento. Isso é muito comum nas separações. E se tu te apaixona por uma mulher assim, o que tu faz? Tu tenta... se te apaixona, tu fica cego, Cris. Tá, não, mas só um pouquinho, não. A razão não fala. Não, só um pouquinho. Tu te apaixona por uma mulher assim, e tu sabe que ela precisa de tratamento, de ajuda. Ela não quer ir para um psiquiatra, para uma psicóloga, ela não quer ajuda. A mesma coisa que esse amigo aqui que tem um colega de trabalho. O cara não quer ser ajudado, o colega não quer receber ajuda, ou ele acha que ele é o bambambam da história, tá? O que se faz? Deixa que se ferre, entendeu? Vai viver a vida dele, porque senão o que acontece que eu vejo as pessoas adoecem junto com as outras que não querem receber ajuda. É aquela máxima também, por exemplo, eu sou espírita. Então, o que a gente aprende? Tu ajuda até um certo ponto. Depois, tu não é egoísta. Tu faz a tua parte. Se a pessoa não quer receber ajuda, não é mais um problema teu. Exato. Entendeu? Se tu tá com uma pessoa, se tu ama, se tu tá apaixonado, meu marido não tá ficando doente, eu sempre fui, eu tô vendo isso agora. E eu tô dizendo pra ele que ele precisa ir pra um psicólogo, pra um psiquiatra, ele tá precisando de ajuda. Ele acha que não, por mais que eu ame ele, eu não vou pegar o cara pela mão e levar. Entendeu? Cris, eu tive uma experiência... É uma coisa bem complicada isso. Acaba em divórcio, mas eu tive uma experiência muito interessante, que era a relação de pai e filho. Mas não é por egoísmo isso. Não, vocês acham que é egoísmo? Não, é sobrevivência. Mas é que sempre tem pra dizer, mas que egoísta, largou o cara doente, entendeu? O cara tava precisando de ajuda. Ou o colega de trabalho, todo mundo vê que o cara é doente, ele fala isso. Você não pode se importar muito com a opinião dos outros. Pois eu também acho. Eu vou tentar pegar esse exemplo que eu tive, né? Convivi num diálogo com um advogado de família. O que ele acabou fazendo? Né? Tinha uma relação entre pai e filho de conflito, certo? O pai não queria fazer o tratamento, ele não queria porque achava que isso é uma bobagem, vamos chamar de louco, vamos dizer, não queria. Tá bom, aí o que o filho fez? O filho envolveu
o psiquiatra dele com o pai, aí ia visitar o cara, ele não sabendo, né? E aí com o tempo o técnico começou a identificar as coisas e começou a passar pro filho, olha, começa a agir assim, assado. E o pai, depois de um dado momento, disse, opa, parei, eu não tinha notado isso. Aí ele apresentou, esse aqui é um amigo meu, ele é psicólogo, psiquiatra e tal. E aí o cara, pô, legal, pô, vamos fazer. Ele acabou cedendo ao tratamento. Por quê? Porque ele foi envolvido. Muitas vezes, é uma forma, né? Foi um elemento que ele teve, talvez, do ponto de vista ético, seja a única alternativa que tinha, porque o filho só olha, o pai vai se matar, entende? O pai estava num processo de depressão tão grande que ele ia se matar. Então o filho não queria ver o pai morrer, né? Então ele acabou envolvendo o pai ao seu psicanalista. E aí o pai e o filho começaram a encontrar coisas que não sabiam deles, fazendo aqui o que uma conversa informal, assim, mas tipo, profissionalmente trabalhada, sim, entendeu? Claro. Mas a ideia eu achei genial, porque tem pessoas mesmo que pensam assim, não, eu não vou, entende? Que tem um preconceito já. O preconceito é muito enraizado. É porque na hora que tu vais, o que acontece? Na cabeça de algumas pessoas, eu faço terapia há anos com um psiquiatra, o que acontece? As pessoas já pensam assim, se eu tô indo, é porque eu tô doente. Tem gente que pensa assim, psiquiatra, psicólogo, isso é coisa pra... Ainda tem essa mentalidade, infelizmente, né? Eu me lembro quando a Mariana, minha filha é paciente da Fernanda desde pequena, eu acho, né? Dos 7, 8 anos, eu acho. Ah, mas vai botar na psicóloga por quê? Ela tem problemas? Eu disse, não, vou botar na psicóloga para ela conversar com uma pessoa neutra, para ouvir. Até para entender o que está vivendo no mundo dela. Mas eu me lembro que amigas minhas disseram, mas por que a tua filha vai da psicóloga? Ela tá com algum problema? Muita gente dizia isso. E hoje a maioria dos colegas da Mariana vão e frequentam seus psicólogos para poderem conversar e dizer o que eles pensam. Isso também é uma coisa extremamente importante, né? Não vou falar em geração, mas esse momento que nós vivemos hoje, ele está transposto. Antes era feio, né? Era ruim para a sociedade, era meio que um maniqueísmo, era o mal tu ir com um psicanalista, né? Ou psicólogo. Hoje parece que o mal tu não ir e não discutir, porque a gente não tem o autoconhecimento. Aliás, hoje é o dia de discutir a relação. Pois é, por isso que eu estou aqui tentando entrar nessa área, até porque eu tenho tido a oportunidade de conversar com a doutora Fernanda sobre alguns textos, alguns livros, né, e a gente tem dividido algumas coisas muito, muito bacanas, né? Então, tu começa a te identificar um pouco mais. À medida em que você começa a ter esse relacionamento e poder ter a técnica de entender o que tu quer, porque muitas vezes nós estamos aí, eu estou vendo o azul, eu quero o azul. Mas, pô, parei, eu tenho o verde, tenho o amarelo, tenho o branco. Vamos entender o todo, né? As pessoas muitas vezes não veem o todo. E isso, por isso que eu estava falando a questão do cinismo, né? Não o cinismo esse que a gente sabe que está sendo cinismo, aquele que é inconsciente. Né? Então, esse cinismo, ele muitas vezes se dá porque a pessoa só consegue enxergar um lado da moeda. Então, essa é a grande dificuldade, que é o que aconteceu com esse pai. Esse pai não conseguia ver, que tecnicamente acabou vendo e dizendo pro filho, poxa, vamos resolver isso aqui, tem isso. E aí ótima ideia para as mulheres que querem que o marido ou o namorado façam uma terapia, coloca a amiga junto. A gente chama consultório, mas tem a gente consultório. É que consultório, viu? Palavra masculina. Nesse caso, eu tô vendo esse exemplo. O pai não entraria no consultório. Isso que esse psicanalista fez, eu faço há 20 anos. Tu convida o familiar para conhecer, se está tratando a filha, o marido ou a esposa, tu convida para ir conversar contigo. Perfeito. Porque ele faz parte desse ambiente. Perfeito. Né? Não é para tratá-lo, mas para tu entender como é que essa pessoa está inserida, como é que essas relações acontecem. E a pessoa vai e não vai contrariada, não. Nunca tinha. Ah, tá, mas vai por causa do filho, no caso. Exato. E aí, se ela tem problema, ela vai começar indo, ela vai gostar, porque é um bate-papo, e daqui a pouco se identifica o transtorno e se caminha. Sempre aconteceu assim. Então, esse exemplo para mim foi um exemplo que demarcou muito. E a partir dali eu comecei a dizer, bom, realmente a gente tem que ter um diálogo, né? Muitas vezes melhor encaminhado, mais organizado, porque a gente não organiza. Né? Aquilo que tu diz que tu consegue equilibrar a tua paixão e a racionalidade é muito difícil. Muito difícil. Entende? Tipo assim, tu diz, e aí quando ferirem teu coração, é fácil tu dizer assim, agora eu vou embora, tá ferido, vou embora, fechou a porta. É muito difícil tu fazer isso, ninguém faz. Nem quem rompe fica muito bem, obrigado, né? Vai dizer, não, eu estou a mil maravilhas, não te preocupa comigo. Isso é mentira, porque tem todo o envolvimento, né? Existe toda uma gama, mesmo que tu esteja, né, tu sai de um relacionamento para entrar no outro, isso também ele tem que ser trabalhado. Tu tem que tratar essa emoção, por isso que é dificílimo discutir a relação. Dói discutir a relação, claro. A gente dói,
porque a gente tem que controlar aquela emoção, mas ao mesmo tempo a gente tem que entrar em contato para explicar para o outro o que nos desagrada. E muitas vezes a gente não consegue ter esse controle e acaba se perdendo no tom de voz mais alto, o outro já se sente agredido, aí já fecha, não consegue te ouvir. É que é mais típico das mulheres, né? Não, Cris, não. Isso eu tenho visto, tu sequencialmente tem falado que os homens não querem discutir relação. Mas é que eu vejo assim, ó, o que eu falo é pelos maridos das minhas amigas, os namorados das minhas amigas, que é o que a gente conversa entre as amigas. A maioria delas questiona isso, que os namorados, os maridos não gostam de discutir a relação. Quando eu vou falar com os meus amigos homens, todos eles gostam, só que nenhum deles está casado. Aí eu digo, bom, então vamos apresentar as amigas solteiras, então. Aí tá, e vem um outro detalhe, né? Tu vai casar o que, como, quando? Tu tá preparado para casar? As pessoas não estão preparadas. A maioria não estão preparadas. Pula o casamento, vamos voltar para o DR. Não, mas vamos voltar para a afetividade. Tu gosta de discutir a relação? Olha, o último relacionamento forte que eu tinha, quando a gente se encontrava, porque ela tinha uma vida profissional ativa, eu tenho a minha, então a gente se encontrava 3, 4 vezes por semana, né, em determinados momentos. Tinha momentos que a gente ficava até 5 horas da manhã conversando sobre as coisas que estavam acontecendo no cotidiano. Né? E aí quando a gente ia ver era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Sim, é porque o Dr. Décio também tem os horários meio malucos assim, porque tem escritório em São Paulo, em Brasília, e no Brasil inteiro ele tem escritório, então para namorar o Dr. Décio, Porta Nova, tem que ter muito amor e carinho. Eu acho que tá faltando então amor e carinho. Mas assim, mas olha só, deixa eu só rapidinho falar, tem pessoas que não aprendem com os pais a discutir a relação dentro de casa. As relações afetivas não são discutidas naquela família e tu não vai saber discutir. Eu criei um termo. Não vai saber discutir com teu parceiro, tua parceira. Olha só, eu criei um termo. Monólogo da DR. Eu tô adorando. Eu faço monólogo. Eu discuto comigo mesmo. Porque a base que eu não me incomodo, conversar com teu filho sobre a mentira, supõe quando esse filho for adulto, conversar com a sua mulher, o seu esposo. Eu tô adorando isso, mas nós vamos ter que cortar agora, porque terminou o tempo do programa. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Dr. Dyson Porta Nova. Obrigada, Fernanda Vaz, doutora em neurociências. Dr. Dyson, que é advogado especialista em direito previdenciário. Terminamos por hoje. Amanhã, às 5h10, a gente está de volta e você fica agora com as notícias do Ubra Notícias. Um beijo pelo carinho e até amanhã. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.